gente fechou ontem a janela e acho que é tranquilo dizer que as janelas mais impressionantes foram dos times que mais têm investido aqui: Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Quem já estava bem ficou ainda melhor depois dessa janela. É o caso do Flamengo. Hoje eu comecei a pensar nas janelas feitas aqui no Brasil. E, cara, eu acho que é a mais impressionante que a gente já viu de meio de ano. De meio de ano. Aí você pergunta, quanto custou a janela do Flamengo? E eu respondo para vocês, ela não custou, ela deu lucro. Porque o Flamengo vendeu os jogadores dessa janela numa soma de 373,3 milhões. Wesley, Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E trouxe jogadores no total de 277 milhões. Então o Flamengo teve de lucro na janela, e insisto, eu acho que é a janela mais impressionante que a gente já viu aqui no futebol brasileiro, de meio de ano. Supera de 19 do Flamengo, supera do ano passado do Botafogo, com lucro. É loucura, né? Com lucro, a janela do Flamengo. Eu acho que isso que a gente tá vendo, esse retrato aqui, muitas vezes eu vejo torcedor falando que para barrar o Flamengo, o Palmeiras, você precisa implementar o fair play financeiro. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, porque o fair play financeiro vai mexer zero com isso aqui que a gente tá vendo. Porque o Flamengo, ele age dentro do seu faturamento, que é de bilhão. O Palmeiras tem um faturamento muito alto, o Bahia faz um trabalho muito responsável, acho que o Cruzeiro tem um potencial para se organizar bem. Então, essa galera não vai ser impactada pelo fair play. Quem vai ser impactado são os irresponsáveis. O Flamengo não tem sido irresponsável e a prova é isso aí. Ele fez negócios fantásticos. Eu acho essa venda do Matheus Gonçalves um negócio de maluco, tá? Vendeu que é muito talentoso, mas você pega um cara que você não é usado, chegou aí pro sub-20 e ganha 50 pau do cara vendendo ele pro Al-Ahly. Isso é fantástico. A venda do Gerson é uma loucura e você traz caras tão bons quanto ou melhores. Eu acho que nunca teve uma janela dessa. Eu também não lembro. A de 19 foi muito boa, né? O Corinthians já não tendo umas janelinhas pesadas também. Em 2005 ali foi no passado violento. Foi 2005? E aí vem Tevez, Mascherano. Não, mas foi pro meio do ano. Foi com o meio do ano. Tá bom. Tá janela no meio da temporada. A janela de verão. Não, isso. Tô falando de você fazer ajuste no meio do ano. Não, aí esquece. Né? Teve o Roger também em 2005, você não tá contando. Não, eu ia chegar nele. O Botafogo duas viradas também. Único no meio naquela janela de vocês. Não, é loucura. o Flamengo no meio do ano de 19, ele trouxe Rafinha, Felipe Luiz, Mari e Gerson. Até então era uma janela pesadíssima. Botafogo ano passado trouxe Almada, Vitinho, Alex Telles, no meio do ano, Igor Jesus. Pesadíssima também. Mas a desse ano, cara, Jorginho, Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal, pra mim, abaixo. E Carrascal também abaixo, mas assim, 3 titulares que já fazem uma diferença brutal, Jorginho, Saul. Mas tem uma conta aí que vocês Samuel fizeram Lino? também, né? Quanto que o Flamengo aumentou sua folha, né? Porque você tá falando ali dos 4 que saíram, só de multa. O Gerson, obviamente, que ganhava mais, e os outros 3 com salário baixo, vamos dizer assim. O Wesley deve ter tido alguma renovação que possa ter aumentado um pouquinho. Sem dúvida. Em contrapartida, os 5 que chegaram é tudo salário de Gerson ou até mais. Todo mundo ganhava em euro aí, Tem razão. Então é um custo de folha muito absurdamente maior do que tinha. Mas o impacto maior não é nem grana, né? Não sei se impacta nesses quase 100 milhões de diferença de transferência, mas... Nessa janela, o Flamengo ainda fechou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, pegando um valor de quase 270 milhões por ano. Vai dar com uma antiga patrocinadora. Ou seja, aquele ditado de quem sabe mexer com grana, não é meu caso, que dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem financeiramente organizado, isso te traz mais dinheiro, é o caso que se aplica ao Flamengo e também ao Palmeiras. Porque o Palmeiras trouxe um reforço que para mim está no nível desses cobras do Flamengo, que é o André. Só que, cara, é muito difícil. Eu acho o elenco do Flamengo bem. Não, exatamente. Quando você põe do Flamengo, é muito difícil, cara. Olha o elenco do Flamengo. Difícil pra concorrência, né? Competir com essas opções. O Flamengo tá. Você pode até avaliar que o time de 19, o time, era melhor. A gente vai saber no fim do ano. E a campanha é muito semelhante à que eles fazem no Brasileiro. Mas aquele time já tá na história. Agora, aquele time não tinha as opções de banco que esse time tem hoje, cara. Não tinha, cara. É impressionante. Você tem um Danilo na reserva para a zaga, você ter 3 laterais esquerdos de seleção, 2 direitos de seleção. No meio campo, todo mundo joga em seleção ali. Jorginho foi seleção italiana, Pulgar é seleção, Saúl já jogou em seleção, De La Cruz é seleção. O Flamengo Arrascaeta é seleção, Carrascal é seleção. Se você pegar o do Flamengo, pode... A zaga dá para formar aí, ó, Alexandro, Europa. Emerson Royal, Europa.
Jorginho, Saul, Carrascal. Varela Europa também, há muito tempo. Oi? Varela também, Europa. Varela também. Aí você pega na frente Samulino, o Pedro e o Bruno Henrique tiveram lá, né? Mas passaram rápido. O Luiz Araújo, Plata, assim, você consegue ter um time com cara de... A gente tem um time de futebol europeu jogando no Brasil. Isso aí, isso aí. A verdade é essa. E assim, o Botafogo, cara, por mais que ele esteja passando por um momento de turbulência, de muitas incertezas, o Botafogo segue muito ativo no mercado, né? Muitas saídas, muitas vindas. O Botafogo tá sempre em movimento. E algumas loucuras que eu tô falando, isso é coisas que não... Fala, Mengada. Pessoal, vamos ver agora aqui um debatezinho do UOL sobre a janela do Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Eles fizeram a comparação aí, quem investiu melhor e quem mais investiu, beleza? Fica até o final do vídeo, pessoal. Beleza? Ajuda o irmão aí. Então vamos continuar com o vídeo aqui, rapidão, para contextualizar o que o Rizek já falou na primeira parte aí, né? Do anti-Rizek, companhia limitada, né? Agora ele vive a sua melhor fase com a camisa do Palmeiras, né? Passou aquela fase inicial de pressão, de adaptação, agora coisas estão deslanchando. Ô, Latifi, se a gente for olhar, né, para essa janela, foi uma janela que movimentou muito dinheiro, chegou a 193 milhões de euros, estou de olho na minha colinha aqui, ó, entre junho e setembro, isso contando não só o Palmeiras, né, gente, mas os clubes brasileiros. O valor convertido, porque estou falando em euros, chega a mais de 1 bilhão de reais que os clubes brasileiros gastaram, é um recorde de um dinheiro gasto nas janelas de meio do ano. Liderando aí, vocês estão vendo aí, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Inclusive, o Botafogo foi o time que mais gastou, seguido pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Chama atenção a diferença dos 3 primeiros colocados para o 4º, que é o Cruzeiro. Vamos ver a outra arte que a gente preparou dos clubes que mais investiram nessa janela de transferências. Então, o Botafogo lidera com 49 milhões de euros, o Flamengo em segundo com 43 milhões de euros e o Palmeiras em terceiro com 41 milhões de euros. Dentro do Palmeiras, como está sendo encarada essa janela em Latifi? Porque uma temporada, a gente já falou isso aqui diversas vezes, de uma troca de guarda, né, de uma certa reformulação no time, em que os resultados esportivos, por mais que o Palmeiras esteja brigando lá em cima, ainda não atingiram o que o torcedor espera. Pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, claro, mas o torcedor, muitos deles, pelo menos pelo que eu acompanho, gostariam de ver o Palmeiras... Ele sente bastante. Então, são atletas que o Palmeiras diz dessa questão de paciência, né? De contratar agora, mas que não vai dar um resultado imediato. Se a gente pega os nomes do Flamengo, por exemplo, são jogadores que já têm uma rodagem maior, né? Que eles já estão consolidados. E o Palmeiras não. O Palmeiras aposta em jogadores mais jovens que podem dar um retorno mais para frente com um contrato longo, né? Se a gente analisar essa nova safra de contratações do Palmeiras, todos vieram com contrato até 2030. Então é visando mesmo esse investimento a longo prazo e retorno esportivo também. Acho que essa foi a grande diferença entre Palmeiras e Flamengo nesta janela, né? O Palmeiras contratando, seguindo uma política que já é do Palmeiras mesmo, de trazer jogadores mais jovens que possam ser lapidados e até render um dinheiro futuramente. O Flamengo, ele traz jogadores mais prontos, né? Jogadores que já estão mais estourados aí, até no futebol europeu, como é o caso do Lino, por exemplo, que teria mercado na Europa para atuar por outras equipes lá e escolhe voltar para o futebol brasileiro. A gente estava vendo ali a tabela das vendas, né? Que as vendas contribuem para o caixa dos clubes para que eles possam contratar também. Então, as vendas mais caras dessa janela de transferências, então isso ajuda nesse balanço, nesse equilíbrio do Palmeiras também. O Estevão, que foi para o Chelsea, 45 milhões de euros, ou seja, mais que o dobro do Vitor Roque, por exemplo, que foi 25 milhões de euros, né? Então, a gente vê essa diferença. O Richard Rios, do Palmeiras para o Benfica, 27 milhões de euros. Então, só aí, né? Olha quanto que o Palmeiras conseguiu juntar, né? Para poder contratar. O Flamengo também fazendo grandes vendas, o Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, e o Wesley para Roma, 25 milhões de euros. Depois a gente tem o Botafogo com o Thiago Almada, 21 milhões de euros, e o Igor Jesus também, que foi para o futebol inglês do Nottingham Forest, 19 milhões de euros. Aí tem o Fluminense com o João Arias, que se destacou no Mundial de Clubes também, foi para o futebol inglês, para o Wolverhampton, 17 milhões de euros, e outros clubes também aparecendo, o próprio Flamengo com o Alcaraz, enfim... Quando os clubes vão muito bem, Samir, dentro de campo, esportivamente, quando eles vão muito bem, você consegue vender e consegue ter mais dinheiro em caixa para contratar. Então, você continua lá em cima, né? E o Palmeiras vendeu muito bem, né? O Richard Rios por 20... Comentar um assunto que eu vejo a imprensa pouco falar, mas se fosse no Flamengo, o mundo estaria acabando.
era a pauta em todos os programas do Brasil. Olha o que aconteceu, gente. Botafogo vendeu o Cuiabano ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time anunciou o jogador brasileiro, ele tirou foto, ele viajou, assinou o contrato, anúncio oficial nas redes sociais. Cuiabano na Inglaterra. Cuiabano postou 2 dias atrás, ou seja, hoje é quarta. Segunda-feira, o Cuiabano postou mensagem de despedida do Botafogo, dizendo: olha, isso não é uma despedida, é um até logo e tal, que um dia vai voltar. Cuiabano com a camisa do Nottingham Forest. Sabe o que aconteceu? Ele está voltando para o Botafogo, só que por empréstimo. Gente, na boa, isso é um absurdo. Não existe uma outra palavra para definir essa situação, essa negociação, seja lá como vocês querem chamar. Porque se isso tivesse acontecendo no Flamengo, estava todo mundo comentando. Ninguém está falando sobre isso. Isso é um absurdo, gente. O jogador foi vendido, se apresentou, tirou foto, comemorou, postou mensagem de despedida nas redes sociais e 2 dias depois está de volta. Beleza, ninguém está fazendo nada ilegal, ilícito, porque o regulamento, sei lá, permite isso. Mas algo precisa ser feito. Alô, CBF, não dá. Não dá. Flamengo, porque os amigos Flazoeiro e o perfil Flabase, inclusive, fazem um grande trabalho no dia a dia aí da categoria de base do Flamengo. Eles postaram: Flamengo tem 23 saídas no Sub-20 e pode faturar mais de 100 milhões de reais com essas saídas. O Flamengo vive um momento de reformulação pesada na categoria Sub-20 e, ao todo, 20 jogadores com a idade para a categoria deixaram o clube nos últimos meses. O Flamengo pode faturar mais de 100 milhões com essas saídas. 3 não renovaram, 7 foram negociados com o Flamengo ficando com percentual, 7 foram rescisão de contrato, ou seja, o Flamengo não fica com nada. Teve jogador vendido, jogador emprestado com opção de compra. Vale destacar que o Flamengo ainda permanece com 50% dos direitos de Chola, que eu mencionei aqui para vocês. O Flamengo vendeu 50% por 2 milhões de reais e ficou com 50% de uma venda futura. Eu não tenho dúvidas que esses 50% de uma venda futura vai ser muito maior do que os 2 milhões de reais que o Flamengo recebeu agora. Certeza. Ao todo, 23 atletas deixaram o Sub-20 do Flamengo na atual reformulação. Hoje a categoria conta com 2 goleiros e 35 atletas de linha. A ideia é que no próximo ano o Flamengo tenha apenas um elenco Sub-20, sem ter um Sub-20B. Com a atual direção, 3 jogadores foram contratados para o Sub-20. O volante Caio Júnior, ex-Juventude Vasco. O meia Bruno Xavier, chegou por empréstimo do Atlético. E o atacante Guilherme, ex-internacional. O nosso vídeo, galera, renovação de contrato de Arrascaeta. Mais cedo, o parceiro Gabriel Paparazzo trouxe a informação que as negociações voltaram a acontecer e que o novo contrato poderia ser até 2028. Vamos por parte. Para quem não sabe, o atual vínculo do Arrascaeta vai até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. Nesse ano, o staff do jogador tentou renovar o contrato, conversando com o Flamengo, entre aspas, se oferecendo a renovar o contrato e pedindo a renovação novamente. O Flamengo falou: não, pés no chão, não vamos falar sobre isso agora. Dessa vez, com o Arrascaeta voando, o Flamengo pensou, analisou e falou: beleza, vamos conversar novamente sobre renovação de contrato, como bem trouxe o Paparazzo. E as conversas já começaram, mas, pelo que eu apurei, as conversas começaram, deram a paradinha. Por quê? Por conta da data FIFA. José Boto, que é o responsável por essa negociação, está em Portugal. E me relataram no Flamengo que ele só volta no dia 11. E essas conversas só terão continuidade após o retorno do José Boto de Portugal, durante essa data FIFA, e após o retorno do Arrascaeta da data FIFA, porque ele está servindo a seleção uruguaia, ele, Vinha e Varela. O De La Cruz não foi convocado dessa vez. E a ideia, de fato, é renovar até dezembro de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato. Estamos falando de um Arrascaeta, na minha concepção, vivendo a melhor fase da carreira dele, tá? Em todos os sentidos: maturidade, liderança no Flamengo, desempenho dentro de campo.
notícias, né? O Fluminense foi a pior derrota do Fluminense no Sub-20. Tomou 4 cocos do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi 4 porque parece. Aí não, né? Devem ter pedido para dar uma segurada. Porque era pro Flamengo ter metido uns 8. Isso que é o Flamengo que acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ter cobrança. O treinador do Sub-20 tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada. Sabe? Porque o Sub-20 é um passo do profissional. E os caras perder de 4 em casa no clássico, sem fazer força, depois do Flamengo vir jogar ganhar um Mundial, os meninos com o cabelo amarelo, com o time reserva, meter 4. Eu que não sou mais jogador, tô com vergonha. Senti uma vergonha danada. Sabe? Uma vergonha danada eu senti. Tava lá, fui lá assistir o jogo em Xerém. 4. Fazer o quê, né? O nome do treinador é Felipe Caravani. Caravani, não sei o quê, né? Pessoal, eu li aqui uma matéria, mas não tem nada de última hora, só mesmo, nem a renovação do Arrascaeta, não. Isso já saiu no GE. Flamengo pensa em renovar aí por mais, acho que é 2 anos, mais 2 anos. Cara, o Felipe Melo tá bolado, hein, velho? Rapaz, o Flamengo, velho. Até o Sub-20 do Flamengo tá humilhando os adversários, rapaz. É difícil, Felipe Melo. E outra coisa, olha, o Iago tá na seleção, o goleiro, né? Danete tá na seleção. Praticamente não é o time principal do Flamengo aí, não. É o time. Pô, aí, velho. O time é incrível. Se a gente pegar o Sub-20 do Flamengo e botar aí em muitos jogos dos brasileiros, os meninos dá show, mano. Com a saída de Lohan, né? Teve também agora o Schola, né? Que foi aí, como o Vene Casagrande trouxe aí. Que foi aí, né? Acho que foi pra Ucrânia, o Schola, não foi? O Lohan eu sei que foi pro Pisa, da Itália. Isso foi pro Dinamo, não foi? O Schola? Acho que foi. Mas mesmo com essas saídas, ainda continua muito forte. Aí o que eu tenho a dizer disso, pessoal? Isso se chama planejamento. Planejamento. A gente viu aí, né, o Rizek, né, que geralmente é antes do Flamengo, se rendendo, falando que a janela do Flamengo foi brutal. A janela do Palmeiras pode ter sido mais cara, mas eu acho que a janela do Flamengo foi mais cautelosa e mais centrada. Tem diferença que o Palmeiras ele gosta de pegar jogador de 28 anos para baixo, com exceção do Andrés, que já tem 29 aí, né? Para ele revender, tipo assim, o Palmeiras é tipo um barganha do futebol. Ele compra o cara novo, melhora o cara e vende. Apesar que o Flamengo também faz isso muito bem, só que o Flamengo tem muito dinheiro de patrocínios que o Palmeiras entendeu que para ele bater de frente com essa covardia do Flamengo, eles têm que vender jogador, eles têm que pegar jogador, transformar jogador e vender. Apesar também que eles também estão com a estratégia boa. Eles têm jogadores pelo mundo todo espalhado, onde eles ganham percentual dos jogadores. Então, eles estão tentando, como a própria mídia ontem falou, o Mancini e o Arnaldo se renderam. Que o Palmeiras quer ser um Flamengo. Ali eles se renderam, pessoal. Se entregaram ao Flamengo. Que o Mancini falou, o Palmeiras quer ser o Flamengo. Está aqui no canal, o vídeo passado, o vídeo de ontem, do dia 2/9. Eles estão com medo. Não tem como bater de frente com o Flamengo, pessoal. Eu não vou dizer que é covardia, né? E como o Formiga falou, cara, o fair play financeiro é para quem compra muito errado. O Santos que pode correr até risco de fair play, coitado, porque tá contratando um monte de jogador. E às vezes não vai poder nem pagar, porque, assim, tá com, né, hoje mesmo teve até a coletiva do diretor do Santos aí, né, falando que o Santos precisa recuperar a dignidade. Eu acompanho futebol, tento acompanhar tudo que acontece no futebol. Porque para você falar de um time, você tem que saber também o que os seus concorrentes, seus adversários estão fazendo, né? Para você trabalhar o seu foco. Meu foco é mais debate entre mídias. Eu não gosto muito de estar falando de contratação, é muita mentira também, muita conversa.
Então eu prefiro pegar o que a mídia fala. Você vê o Felipe Melo bolado aí por ter tomado 4 do Flamengo? Foi Felipe Melo. Eu acho que isso é a maior realidade. Tudo bem que é um clássico, né? Mas é a maior realidade, velho. É a maior realidade do planeta. O Flamengo ganhou pro Barcelona, meu velho. Tudo bem que o Felipe Melo está argumentando que foi o time reserva do Flamengo, o sub-20, o reserva do sub-20 do Flamengo. Mas vocês viram esses meninos jogando na Copa do Mundo Intercontinental, pá? Parecia um profissional, velho. Os caras jogam muito, é muito bem treinado, é muito bem preparado. Não à toa que o Felipe Luiz veio de lá, né? Foi treinador do sub-20, foi campeão, subiu pro time principal. Belo trabalho do BAP, belo trabalho do Boto, parabéns para vocês. Vocês transformaram o Flamengo numa máquina de dinheiro. É muito patrocínio, cara. É muita arrecadação de torcedor. É muita arrecadação de jogadores também com percentual. É incrível, velho. É incrível. Parabéns, Flamengo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou também, tudo bem. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!